Quero falar sobre um pai que consegue proteger seus filhos, salvar toda a sua família. Irmãos, eu vou falar da história de Ló. Ló ficou marcado, assim como Jonas ficou marcado por ser o profeta fujão, né? Ninguém fala, dias atrás eu preguei sobre isso, quando fala Jonas, profeta fujão, a gente não fala que ele fez uma cidade inteira se arrepender e desviar-se do mal e parar de cometer maldade por um bom tempo, né? Ninguém fala, só fala que ele fugiu e foi engolido por um peixe. Quando fala de Ló, Ló é o que escolhe morar em Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra é uma cidade que é marcada pelo pecado, pela maldade e pelo pecado também. É a cidade que é destruída por Deus por causa da maldade. E Ló é a figura que os anjos vão e salvam ele da destruição e também a sua casa, a sua família. E queridos, e quando a gente fala em Ló, nós não conseguimos muitas vezes perceber o lado bom de Ló, porque ele escolhe morar numa terra ruim, num lugar mau, rodeado por pessoas más. Mas eu vejo um ponto positivo na vida deste pai, e eu quero ler com vocês e extrair aqui algumas verdades, para a gente poder orar, ir para casa, né, ali aproveitar melhor o Dia dos Pais, descansar esse domingo, temperatura, né, agradável. E vamos lá. Ao anoitecer, dois anjos. O capítulo anterior, para talvez você que não tem familiaridade com o texto, o capítulo anterior, ele fala que 3 anjos aparecem para Abraão e comunicam a Abraão que vão destruir Sodoma e Gomorra. E Abraão começa a interceder. Fala, mas Deus, como assim destruir uma cidade? E se tiver lá 50 pessoas justas, aí Deus fala, se tiver 50 justas, eu não vou destruir. Obrigado, eu estou com moral mesmo, que é isso, hein? Rapaz, é forte o mistério aqui, hein? Obrigado, ele não me acostuma mal assim não, Juan. Porque um dia eu vou só fazer um sinal, só. Obrigado, querido, obrigado. E queridos, Abraão intercede para que Sodoma e Gomorra não seja destruída. Então, ele começa a orar e falar, mas Deus, como assim o Senhor vai destruir uma cidade? O Senhor é um Deus amoroso, é um Deus grande. E queridos, então, ao diálogo, Deus fala, olha, se tiver 40, mas se tiver 40 eu não vou destruir. Se tiver 30, eu não vou destruir. Se tiver 20 pessoas justas lá, Deus fala, se tiver 20 pessoas eu não vou destruir. Se tiver 10, numa cidade não tinha 10 pessoas justas. Deus fala, se tivesse 10 eu não destruiria. Aí Abraão fala, meu Deus, não tem 10 pessoas justas. Alguém disse que se tivesse 10 pessoas justas, Deus não destruiria, porque 10 justos pode transformar uma cidade, assim como 12 discípulos transformaram o mundo. Mas resumindo, a única família justa ali é a família de Ló. Se ele não fosse justo, teria sido destruído junto, sim ou não? Então, depois que Abraão ora e vê que não tem nenhum justo ali, Abraão então fala, tá bom Deus, pode destruir então, porque é uma cidade que não tem nenhum justo. E aí os anjos vão livrar Ló. Irmãos, às vezes eu, sem perceber, eu falo Jó, tá? Então, quando eu disser Jó, nesse texto, hoje, vocês entendam como Ló. Tá bom? Tá? Ao anoitecer, 2 anjos chegaram a Sodoma. Ló estava sentado junto ao portão da cidade, quando viu os anjos. E se levantou, e indo ao encontro deles, ele prostrou-se com o rosto em terra. E lhe disse, por favor, meus senhores, venham para a minha casa, para a casa desse teu servo,
Vocês podem passar a noite lá, podem lavar os pés, podem levantar de madrugada e seguir o seu caminho. Mas eles responderam: não, passaremos a noite aqui na praça. Não tem hotel nessa cidade, nós vamos dormir na praça mesmo. Ló insistiu tanto que eles foram e entraram na casa de Ló. Na verdade, eles estavam testando, provando Ló. E deu-lhes um banquete, recebeu muito bem os seus convidados, Ló, e fez assar uns pães sem fermentos, e esses anjos comeram, mas eles não tinham aparência celestial, tá? E aí, queridos, antes que eles se deitassem, os homens daquela cidade cercaram uma casa, e os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos, sim, todo o povo de todos os lados, e chamaram Ló e lhe disseram: onde estão os homens que à noitinha entraram em sua casa? Traga-os aqui para fora, para que abusemos deles. A outra versão diz: para fazermos mal a eles. E aí, queridos, verso número 6 vai dizer assim: então Ló foi até a porta e fechou-a atrás de si. Verso número 7, e lhes disse: meus irmãos, peço-lhes que não cometam essa maldade. Isso aí era a prova de que a cidade, ela já tinha ultrapassado todos os limites éticos, enfim. Volto fazendo um favor, verso número 7, lhes disse: meus irmãos, não cometam essa maldade. Não, pode passar, por favor. Olhem aqui, tenho 2 filhas virgens. Olha a proposta desse pai, desesperado em proteger esses homens. Tenho 2 filhas virgens, vou trazê-las para vocês, façam com elas o que quiserem, porém não façam mal, não façam nada a esses homens, porque eles se acham sobre a proteção do meu teto. Daqui a pouco eu vou falar desse princípio para vocês. Eles, porém, disseram: saia daí, e acrescentaram: ele é estrangeiro, veio morar entre nós e pretende ser juiz em tudo. Vamos fazer com você pior do que com eles. E atiraram-se contra o homem, contra Ló, e se aproximaram para roubar a porta. Eles vieram com tudo. Pensa, irmãos, que luta essa noite. Porém, os homens, estendendo a mão, puxaram Ló para dentro e fecharam a porta. Os 2 homens, os 2 anjos, os 2 seres divinos, fecharam a porta. Quando viram que ia fazer mal para Ló, os anjos protegeram. E aí o verso 11 diz assim: e feriram de cegueira os que estavam do lado de fora, desde o menor até o maior, de modo que caçaram a procura, cansaram, né, de procurar a porta, tá? Então os homens disseram a Ló: você tem aqui mais alguém dos seus? Genro, filhos, filhas, todos quantos você tem na sua cidade, faça-os sair daqui. Pois vamos destruir este lugar, porque o seu clamor tem aumentado, chegando até a presença do Senhor. E o Senhor nos enviou para destruir a cidade. E eles revelam um plano, porque eles estavam ali. Pois vamos destruir este lugar, tá? Então Ló saiu e foi falar com seus genros, os que estavam para casar com as suas filhas, tá? Porque você vai pensar: puxa, se as filhas eram virgens, como tinham genro? Eram noivos, tá? Na época não existia essa palavra. Então eram noivos, tá? Que estavam para casar com as suas filhas. E lhes diz: levantam e saiam deste lugar, porque o Senhor vai destruir a cidade. Mas eles pensaram que Ló estava brincando com coisa séria. Ou não, é uma piada, esse meu sogro é brincalhão mesmo, é bem-humorado. E não deram atenção para essa fala. Ao amanhecer, os anjos apresentaram-se, apressaram Ló, dizendo: levante-se, pegue a sua mulher e as suas 2 filhas, que aqui se encontram, e saiam daqui, para que você não morra quando a cidade for castigada. Então Ló, né, como porém ele se demorasse,
aqueles homens pegaram pela mão a ele, a sua mulher e as suas filhas. Olha que interessante, irmãos, né? Sendo-lhe o Senhor misericordioso, o tiraram e o puseram fora da cidade. Os anjos pegaram pelas mãos, falaram: sai daqui, você e a sua casa. Então, para que vocês não morram, né? Havendo levado para fora, diz: corra para sair daqui com vida, não olhe para trás, nem pare em toda a campina, mas fuja para o monte, para que você não morra. Então, mas Ló disse a eles: assim não, meu senhor, tem uma ideia melhor. Eis que o teu servo encontrou favor diante dos teus olhos, e engrandeceste a tua misericórdia para comigo, salvando minha vida. Mas não posso fugir para o monte, pois receio que a destruição vá me alcançar e eu morra. Eu descobri uma cidadezinha aqui perto, né? Olha, eis que aqui perto tem uma cidadezinha para a qual eu posso fugir. Ela é bem pequena, permita que eu fuja para lá. Ela é bem pequena, não é verdade? E nela poderei salvar a minha vida e, consequentemente, da minha família. O anjo respondeu: quanto a isso, estou de acordo, para não destruir a cidade que você acaba de falar. Então, essa cidadezinha aí, esse vilarejo, eu não vou tocar nela. Pode ir para lá. Vá depressa e refugie-se nela, pois nada posso fazer enquanto você não tiver chegado lá. Por isso a cidade recebeu o nome de Zoar. E aí então, verso número 23, o sol estava nascendo sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então fez o Senhor chover enxofre e fogo sobre Sodoma e Gomorra, e isso veio da parte do Senhor desde os céus. Verso número 25, e ele destruiu aquelas cidades, e toda a campina, e todos os moradores da cidade, e né, o que nasceu da terra. E a mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. Vou parar a leitura por aqui, tá? Nós já conhecemos a história. Queridos, eu quero pensar nesse texto como um homem justo no meio de uma geração deturpada. Nós vivemos dias tão difíceis, tão terríveis, que a impressão que dá é que não existem pessoas justas, pessoas íntegras, pessoas retas no meio dessa geração. Quando nós vamos para um contexto das faculdades no Brasil, quando nós vamos para um contexto de juventude, quando nós vamos para um contexto de festas, baladas, bailes funks, quando você vai para um contexto, às vezes, onde junta jovens, onde tem algum tipo de evento, e aí nós ouvimos aqui: não, aqui está todo mundo perdido. E esse texto nos mostra que em meio ao caos, há sempre aqueles que são guardados por Deus, aqueles que guardam o seu coração, aqueles que não se contaminam. Então Ló é um homem que não se contaminou com Sodoma e Gomorra, e conseguiu proteger as suas duas filhas. As suas filhas, elas eram virgens, diz o texto, que no momento de desespero, ele as oferece para proteger os anjos que ali estavam. Então, queridos, me chama muita atenção, Deus não livrou Ló porque ele era sobrinho de Abraão, porque ele era a única pessoa justa no meio daquele caos. E Deus usa de misericórdia. Às vezes o diabo diz: o que adianta você se guardar? O que adianta você ficar separado no meio dessa geração? Você está perdendo o seu tempo, você está perdendo de curtir a vida, você está perdendo de desfrutar, você está perdendo o seu tempo. Irmãos, com Deus ninguém perde, a gente só ganha. E aqui, queridos, a gente observa que há uma destruição em Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra representa esse mundo, representa os seus prazeres, representa os seus
maus valores, seus maus comportamentos que causam destruição. E nós vemos vidas destruídas, famílias destruídas, emocionalmente, financeiramente, fisicamente, em muitos casos, de violência, de enfermidades. As pessoas são como verdadeiros objetos que não têm valor nenhum para este mundo. E muitas pessoas vivem nesse contexto. E elas não estão nem aí com o que é santo, com o que é profano. Eles foram cercados, cercar a casa de um homem justo que abrigou 2 anjos. Falaram, não interessa, nós vamos profanar a sua santidade, nós vamos entrar na sua casa, nós vamos acabar com você, com a sua fé, com a sua família. Mas eles esqueceram que quem estava ali dentro eram 2 anjos do Senhor. Eram enviados da parte de Deus, que puxaram Ló para dentro e que guardaram a sua casa e protegeram a sua família. Deus está conosco. Deus está com a sua casa, com a sua família, para livrá-lo, para guardá-lo e para protegê-lo de todo mal. Desde que você siga os seguintes passos. E os passos, queridos, são esses. Ló conseguiu salvar a sua casa, conseguiu salvar a sua família, porque ele era um homem justo, ele era um homem bom, ele era um bom pai, ele era um bom esposo. E eu posso, querido, sem sombra de dúvida, dizer que o seu discipulador, o seu pai adotivo, o ensinou a ser esse homem justo, esse homem temente, esse homem bom e a cuidar da sua família. Porque ele era sobrinho de Abraão. E Abraão traz Ló consigo quando Deus o chama, lá em Gênesis 12. Ele traz Ló consigo e ele tem experiências com Deus. Ló está com ele adota Ló, porque Ló é seu sobrinho. O pai de Ló morre, Arã, e ele adota e traz consigo, e Deus falou para sair da sua terra, da sua parentela, e Abraão já tinha esse coração paterno, esse coração de pai, de paizão. Falou, como que eu vou deixar esse pré-adolescente crescer sem pai? Já não tem avô, eu preciso cuidar dele. E ele traz para perto, e ele ensina valores, ele ensina os valores familiares. E eu, queridos, eu quero dizer para você que Abraão faz isso. E Abraão, para mim, é a figura do pai, é a figura do padrasto, que sabe cuidar bem do seu enteado, que adota esse menino como filho, que não o traumatiza, que não o maltrata, que não o machuca, mas escolheu protegê-lo, escolheu orientá-lo e escolheu ensiná-lo. Por isso que ele foi para Sodoma, ele viveu em Sodoma, mas Sodoma não viveu nele. Nós vivemos neste mundo, mas esse mundo não pode viver em nós. Nós estamos aqui, queridos. A oração de Jesus fala muito comigo, Pai, não os peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Porque nós vivemos aqui, queridos, neste mundo, mas esse mundo não pode viver em nós, os seus valores não podem contaminar os nossos valores. E eles precisaram se separar. Mas, queridos, eles precisaram se separar, mas os valores continuaram, porque a Bíblia diz, ensina o menino no caminho que ele deve andar, e quando crescer, não se desviará dele. Ló salvou a sua família, porque aprendeu com Abraão como ser um bom pai, a cuidar da sua casa, a cuidar da sua família, e ele consegue ter 2 filhas virgens, noivas, que já tinham seus pretendentes, mas tinham esperado o tempo certo. E aí, queridos, Ló consegue salvar a sua família, ele é um bom pai, porque ele aprendeu a proteger os seus valores, a proteger a sua fé e a temer a Deus. Queridos, olha só, Ló, ele identifica o que é espiritual e o que não é. Ele sabe identificar.
ele aqui identifica, ele falou, ele vê 2 homens diferentes, ele sabe que não são moradores dali, e ele entende, ele tem um discernimento, ele tem uma sensibilidade, ele sabe, olha, esses homens foram enviados por Deus. Queridos, nós precisamos ter esse time, precisamos ter esse entendimento, precisamos saber quem é enviado por Deus e quem não é. Eu, como pai, eu faço oração pelos meus filhos, eu falo, Senhor, eu quero que o Senhor mantenha, coloque amigos enviados pelo Senhor na vida dos meus filhos, e que o Senhor livre de más amizades, de más influências, de maus comportamentos, de pessoas sem valor. O Senhor os guarde. Porque, queridos, nós precisamos ter esse discernimento. Ele viu e ele teve o discernimento que eram seres espirituais, enviados de Deus, eram anjos, eram bênçãos. Ele falou, olha, bênção eu quero levar para minha casa. Eu quero levar para minha casa. Queira levar bênção para casa, e não maldição. E ele insiste. Os anjos fazem um teste com ele, falam, não, a gente vai ficar por aqui mesmo. Não, eu insisto que vocês entrem na minha casa. Insiste em levar coisas boas para casa, em colocar dentro da sua casa coisas que edificam, coisas que vêm do alto, coisas que são enviadas por Deus. Hoje nós temos, irmãos, muitos recursos. Nós temos ali, queridos, na internet, nós temos boas mensagens, boas entrevistas, boas programações, filmes, desenhos evangélicos, músicas boas, de qualidades. Nós temos bons coaches, bons conselheiros. Nós temos pessoas que nós podemos ocupar a nossa mente, a mente dos nossos filhos com coisas, com boas mensagens. E ele faz um esforço para levar para a casa dele, e ele arruma uma briga por causa disso. Uma grande briga. As pessoas cercam a sua casa. O mal fica revoltado quando você leva coisas divinas para dentro da sua casa. Não aceita. Não sei se já tiveram essa experiência, irmãos. Quem não bebe na roda de quem bebe, parece que fica todo mundo incomodado. Tem um que não bebe, senta no meio ali, às vezes está jogando uma partida de futebol, o pessoal, vamos beber. Fica inconformado, mas você não bebe, mas toma um pouquinho, mas não tem problema, mas seu pastor não deixa. Mas é uma escolha, é uma posição. Eu não quero. Mas parece que você está incomodando, parece que você está maltratando, que você está humilhando as pessoas. O mal cerca a casa. E o mal quer insistir, falar, não tem problema, hoje tudo pode, hoje nada mais é pecado, hoje você tem que ser feliz, né? É justa toda forma de amor. É justa. Você pode o que quiser nos dias de hoje. Não tem mais lei, não tem mais regra, não tem mais nada. Manda aqui para fora esses homens, senão a gente vai entrar. E a gente acaba com eles e acaba com vocês, porque não pode mais ver nessa sociedade antiquada, arcaica, patriarca. Os valores mudaram, são outros. Sodoma e Gomorra, a lei é essa, é uma cidade sem lei, sem regras, sem princípios, sem valores. Mas Ló fala, não, dentro da minha casa tem valores, tem princípios, tem posicionamento. Aqui vocês não vão entrar. Irmãos, quando ele oferece as filhas, é um ato de desespero, porque a lei judaica diz que a pessoa, quando você recebe uma pessoa dentro da sua casa, você é responsável por protegê-la. É uma lei, isso. Você é responsável em dar proteção. Então, no ato de desespero, ele faz uma loucura dessa. E os homens não querem nem saber. Eles não querem saber, eles querem acabar, querem destruir, eles querem fazer mal, eles querem estar aqui, tem que dançar nosso jogo. Né, acaba violentando, acaba invadindo, acaba maltratando. E queridos, Ló, ele consegue travar uma guerra até as suas forças se esvaírem.
Mas ele luta, ele resiste, ele não cede. Aí chega um momento que os anjos veem que ele não vai aguentar mais. E Deus sabe o momento que você não vai aguentar mais, mas você tem que resistir. Você tem que lutar. Você deve fazer a sua parte. Deve enfrentar o mal. Deve levantar a bandeira da sua fé, dos seus valores, das suas convicções. Não, aqui eu não aceito. Aqui não entra. Meu pensamento é diferente. Eu aprendi lá atrás. Eu aprendi no discipulado, eu aprendi na igreja. Não é porque todo mundo faz que eu vou fazer. Tenho ouvido nesses dias uma frase que diz, né? O errado é errado, mesmo que todos estejam fazendo. E o certo é certo, mesmo que ninguém esteja fazendo. E quando as suas forças estiverem acabando, Deus vai levantar as mãos, amém? Os anjos viram que Ló não ia resistir, falaram, não, nós precisamos tirá-lo daqui. E eles ferem de cegueira o mal, e dá um tempo para ele, e fala assim, olha, você tem genro, quem tem mais filho aí, por causa de você, toda a sua família vai ser salva. Por causa de você, toda a sua família vai ser salva. Por causa de você, toda a sua família vai ser salva. Quem mais tem aí que precisa conhecer a palavra? Pode apresentar para Deus, pode falar o nome deles. Pode falar, Senhor, é o fulano, é o beltrano, é o ciclano. Pode falar. Que Deus vai alcançá-los, amém? Deus vai alcançá-los. E Ele tem essa disposição em proteger o que é sagrado. E Ele tem o temor em receber aqueles homens em casa. E Ele luta, resiste, até Deus entrar com livramento. E Deus o tira daquela cidade. Tirou Ló, e a prova de que ele não tinha amigos, que Sodoma não tinha entrado no coração dele, é que os homens falaram assim, quem é você, estrangeiro? Né? Aí eu me lembro daquela música, eu não sou daqui. Né? Ele vem me buscar e eu vou para casa. Amém? Aqui esse texto é um sentido figurado, um símbolo de Jesus vindo buscar a sua igreja, que nós vemos no meio dessa Sodoma, dessa Gomorra, desse mundo que a gente não sabe onde vai parar, mas resista, luta, e Ele vai nos tirar daqui em breve. E queridos, então o anjo fala, olha, você vai sair daqui, permite que ele vá para um lugar, mas dá uma direção. Não olhe para trás. Quer salvar a sua família? Não olhe para trás. E eles saem correndo. Ali, queridos, Deus segura até eles estar em um lugar longe, uma distância boa, antes de destruir a cidade. Mas a mulher de Ló, ela amava aquele lugar. Olhar para trás não é, irmãos, apenas um gesto. O coração dela, ela saiu, o corpo saiu, mas o coração ficou. Sabe quando você muda de cidade, mas você não queria ter mudado? Né? Quando você muda de trabalho, não queria ter mudado. Muda de igreja, não queria ter mudado. Às vezes o coração está em outro lugar. Está em outro lugar. Era o que aconteceu com a mulher dela. Ela só saiu o corpo. Ela falou, eu amo tanto esse lugar, eu gosto tanto deste lugar. Esse lugar é tão bom para viver. E aí Deus atende às nossas orações, irmãos. Ela não queria sair de Sodoma, ela ficou em Sodoma. Foi destruída junto com Sodoma. Nós não somos deste mundo. Como salvar a sua família? Mantenha os valores, os princípios que você aprendeu. Sua postura, resista ao mal. Não tem como, irmãos, viver num lugar isolado,
onde não tem essa maldade, mas é possível viver debaixo da proteção divina. É possível ser diferente em um mundo de iguais. E é possível passar os valores corretos para os filhos. Só que isso dá trabalho, irmãos. Isso dá trabalho. É mais fácil dar um celular, né, deixar na frente do videogame, na frente da internet. Só Deus sabe com quem né, estão educando as crianças. É mais fácil. Mas é possível salvar a nossa família no meio de Sodoma e Gomorra. É possível receber força do alto para ser livre, para que Deus guarde a nossa casa, a nossa família, e ela não seja destruída. Amém?